Saúdo os irmãos com a paz do Senhor e desejo uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia para você, meu amigo que está chegando aí no canal. Seja bem-vindo. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Nessa tarde eu vou deixar um livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12 até o verso 10, que tem como título uma nuvem de testemunhas. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aqueles que, suportando tais condições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resistes até ao sangue, combatendo contra o pecado? Aí aqui é o verso 5, fala: E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezai a correção do Senhor, e não desmaies quando por eles forem repreendidos, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos sois feitos participantes, pois estão bastardos. Vou ler aqui novamente. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filho. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque aquele, na verdade, um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhe parecia, mas este para vosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Amém, amados? E aqui, como sempre a gente faz, vamos trazer uma leitura baseada em cima dessa palavra que se chama introdução. Vamos trazer uma introdução para essa palavra que fala assim: Deus usa essas aflições aqui na terra como forma de moldar o caráter do homem. Ele tira tudo da sua vida que lhe afasta dele. Meus irmãos, a Bíblia diz que os sofrimentos que acometem os crentes em Jesus Cristo têm vários objetivos. E começamos lembrando que o fato de sermos crentes em Jesus Cristo não significa uma exceção. Exenção significa estar livre, né? Estar livre de algo. Não significa uma isenção da parte de Deus com relação aos sofrimentos dos quais toda a raça humana participa, nos sofrimentos juntamente com os ímpios, aos descrentes. Ele está falando aqui que o crente e o ímpio passa luta. A diferença é que o cristão, ele confia em Deus e sabe que vai se sair daquela luta, ele vai se sobressair daquela luta. E o ímpio não, ele está naquela luta, lutando, ele não tem a certeza que vai vencer, mas mesmo assim ele está lutando. Porém, o que crê em Deus, o que é filho, o que depende de Deus, ele sabe que ele vai vencer aquele problema, seja ele qual for. Aí aqui ele fala, Deus em relação aos sofrimentos dos quais toda a raça humana participa, nós sofremos juntamente com os ímpios. Aos descrentes, nós somos acometidos de doença, temos problemas financeiros,
problemas de relacionamento, sofremos com famílias, exatamente com os demais, como os demais sofrem também. Os sofrimentos que são comuns à humanidade, nós participamos deles também. A Bíblia, porém, diz que Deus usa esse sofrimento na vida do seu povo como um propósito distinto para os ímpios. A palavra distinto significa que não é igual ou diferente. É bom a gente conhecer o significado de algumas palavras para que não haja dúvida em nossa mente. Distinto significa que não é igual ou diferente. Aí aqui fala. Distinto para os ímpios, para os incrédulos que rejeitam a Deus, a sua existência, a sua providência, a sua sabedoria. Esse sofrimento é uma espécie de preparação para o juízo final e depois para o sofrimento eterno. Deus já usa esse sofrimento para tormento e sofrimento dos ímpios, preparando para o tormento eterno, e se aproxima com velocidade, está às portas com a vinda do Senhor. Esta se aproxima com velocidade, está às portas a vinda do Senhor Jesus Cristo. A palavra ímpio, para quem não conhece, significa aquele que não tem fé, que são o povo do mundo. O povo do mundo tem fé em carro, em casa, aquilo que está ao seu alcance, aos seus olhos, aquilo que ele vê. Ele tem fé naquilo que ele apalpa, que ele pega, Ele tem fé nas coisas temporárias, passageiras, nas coisas terrenas, nas coisas materiais. Porém, nas coisas espirituais e em Deus, o ímpio não tem fé. Então, é por isso que o ímpio perecerá, será lançado no lago de fogo, porque ele não crê em Deus nem nas suas maravilhas, nem deposita a sua fé nem a sua vida em Deus, mas em coisas passageiras, em coisas vãs, nas coisas desse mundo. Continuando a leitura, fala: entretanto, aquele mesmo sofrimento que para o ímpio representa já o juízo de Deus, para nós representa a correção de um Pai amoroso, que nos ama e sempre quer o melhor para nós. O grande segredo aqui nesse mundo é você entender isso e você procurar viver de acordo com isso, Ele está falando, procure a viver de acordo com a vontade de Deus, com aquilo que Deus reservou para a sua vida. E isso a gente desfruta na leitura da palavra de Deus. A gente desfruta tudo isso conhecendo a palavra de Deus. Você lendo a palavra de Deus, você vai entender o propósito de Deus em relação à salvação que Deus tem reservado para a vida do homem, Aí, continuando a leitura, fala: a Bíblia nos diz, então, que o alvo de Deus com o sofrimento, o que é exatamente desapegar aos nossos corações das coisas deste mundo. O nosso coração é idólatra. Existe um homem de Deus que se refere o nosso coração como uma fábrica de ídolos. Sempre estamos colocando alguma coisa no lugar de Deus. Aí a Bíblia diz que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, E o segundo maior mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então não tem como quebrar essa ordem de princípio. Se Deus fala que nós devemos colocar Ele em primeiro lugar, então não tem como colocar Deus em segundo lugar. Em segundo lugar tem que ficar a nossa vontade, O princípio de Deus tem que ser cumprido, tem que ser obediente, tem que ser obedecido, Aí aqui fala, continuando a leitura. O nosso coração é idólatra. Existe um homem de Deus que se refere o nosso coração como uma fábrica de ídolos. Sempre estamos colocando alguma coisa no lugar de Deus e preciso tomar cuidado com isso. Mas Deus está sempre vindo atrás para derrubar, Para derrubar as coisas erradas. A gente
levanta coisas erradas na nossa vida, constrói coisas erradas, altares de Baal, altares de Baalins, coisas que não provém de Deus, perecível, e Deus vai e derruba esses altares, nos mostrando que está errado e nos ensinando a forma certa, o jeito certo de fazer. Você levanta e ele derruba. Você elege uma pessoa, uma propriedade, uma atividade como sendo aquilo que lhe dá razão e muito motivo para ser para sua existência, porque Deus lhe ama. Ele tira isso para você. Você acha que Deus é injusto, né? Muitas das vezes o homem acha que Deus é injusto porque Deus está mostrando a forma certa de nós o seguimos. Mas Ele sabe o que é melhor para mim. E Ele está fazendo isso para o seu bem. Ele quer desapegar o seu coração de outra coisa, que não seja Ele no centro da sua vida. Deus deseja fazer você ansiar pelo mundo vindouro, porque quando você está muito confortável aqui, você não almeja chegar lá no céu, no reino celestial. Aí aqui nós vamos fazer uma comparação. Eu tive esse final de semana em Franca, no interior de São Paulo, e é uma cidadezinha que fica bem perto da fronteira com Minas Gerais. Então, para você ir para São Paulo, vindo de Minas, você passa pelo caminho de Franca. Aí um dos moradores de Franca estava brincando comigo, dizendo que o pessoal faz brincadeira, dizendo que é mineiro cansado, mineiro que saiu de Minas para ir a São Paulo, mas chegou em Franca e diz: por aqui tá bom mesmo, ou seja, parou no meio do caminho. Então é exatamente isso que Deus quer evitar, que você pare no meio do caminho e diga: aqui tá bom. Não tá bom não, você tá caminhando para Jerusalém, né? Para a cidade celestial. E não pode parar, você não pode se acomodar aqui, porque isso Deus não aceita, né? E Deus torna a nossa moradia aqui nesse mundo cheia de inquietações, cheias de problemas e insegurança. Não encontramos repouso, não encontramos descanso, exatamente para que a gente não se acomode e diga que tá bom, vou ficar em Franca em vez de ir para São Paulo, né? É uma comparação que o autor está falando. Essa história me fez lembrar da história de Jonas, que queria fugir da missão que Deus reservou para a sua vida. Deus estava mandando Jonas ir para um lugar e Jonas queria ir para outro lugar. Assim somos nós. Muitas das vezes a gente quer parar no meio do caminho, quer desistir, quer fraquejar, quer tropeçar e achar que está tudo acabado. Deus não. Deus fala: não, prossiga. A caminhada de um cristão verdadeiro tem espinho, tem flores, é cansado, é exaustidão, tem enfermidade, tem dores, tem uma série de coisas que a gente enfrentamos, mas o soldado, quando ele está num campo de guerra, ele vai até o fim, ele sabe que não pode parar, porque se ele parar, ele morre. Então, se colocou a mão no arado, a Bíblia diz que você siga até o fim, vá até o final, né? Seja valente, seja corajoso, porque Deus não chama covarde. Deus chama homens e mulheres valentes e valorosos. É exatamente isso Deus faz para mantermos em segurança e não ficarmos ansiosos pelo mundo vindouro, mas andarmos em humildade e dependente dele, porque quando tudo vai bem, a gente costuma esquecer de Deus, a gente só lembra de Deus quando a coisa aperta. Todo mundo fica ateu até a hora que o pitbull pula a cerca, né? Ele está falando.
Aí todo mundo chama por Deus, busca a Deus de alguma forma. Então, para nos manter na, na dependência dele, Deus então nos inquieta e nos mostra o quanto nós precisamos dele. E por fim, e através do crente que suporta a provação, a angústia, a dificuldade, né? E Deus dá testemunho Deus dá testemunho ao mundo e Deus dá testemunho, né? Ao mundo daquele que não anda atrás da paz passageira, mas a nossa paz e mansidão que há no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando a igreja aprender a sofrer, a viver humildemente, submissa aos intempéries, né? A palavra intempéries significa mau tempo ou tempestade. Aos intempéries deste mundo que Deus a usa como testemunho para o mundo inquieto, o mundo ansioso, né? O mundo é inquieto, o mundo é ansioso, o mundo é tenebroso, né? O mundo, aí ele fala aqui, o mundo é desesperado, sem razão de vida, onde as pessoas procuram as drogas, o sexo, o dinheiro, o orgulho pessoal como saída para satisfação e realização profissional, alguma razão para a sua vida, né? Então, o pessoal que está no mundo, o povo que está no mundo, que não quer saber de Deus, ele procura um subterfúgio, ele procura razão para a sua vida, para viver. A razão que eles procuram para continuar vivendo, eles acham no dinheiro, acham no orgulho, acham na satisfação pessoal, nas drogas, no sexo. Então, se tirar isso deles, eles morrem, eles sucumbem, porque eles não estão seguros na palavra de Deus, mas eles estão apoiados nesse tipo de coisa, né? Em coisas que vai submergir a sua vida à ruína, né? Está falando aqui do povo do mundo e da igreja. A igreja, então, pode apresentar o Evangelho de Cristo com o testemunho da sua própria conduta irrepreensível e perfeita e santa. Talvez o propósito mais importante de Deus com o sofrimento na vida do crente é corrigir e aperfeiçoar e aperfeiçoando de anos de caráter, de conduta até doutrinárias, até doutrinar. Isso não quer dizer que todo o sofrimento que o crente passa é decorrência direta de algum pecado específico, não. Que ele cometeu. O que eu estou dizendo é que Deus usa com frequência para criar caráter no seu filho, para corrigir os seus filhos, assim como todo pai corrige seu filho, né? Quando o filho da gente, está escrito em Hebreus, né? Quando todo filho desobedece a seu pai vai corrigir, porque ama. Então, Deus, da mesma forma, quando a gente comete alguma coisa de errado, alguma coisa que infringe as suas leis, a sua palavra, os seus ensinamentos, ele vai nos confrontar, ele vai nos mostrar que a gente está errado e que a gente precisa voltar lá para o começo e voltar e fazer tudo certo, de forma certa, porque ele nos ama. Quando ele erra muito mais é o cuidado e zelo de Deus por nós, né? Ele está falando aqui, quando a gente erra muito e peca muito, o zelo e o cuidado de Deus vai nos ensinar o caminho que a gente tem que andar. E a Bíblia usa algumas figuras para isso. Pedro, por exemplo, ele gosta muito da figura da fornalha e do fogo. Nas duas cartas que ele escreveu, ele emprega essa metáfora, né? Metáfora é uma comparação, né? Para dizer que da mesma forma que o ourives prova e testa e purifica o ouro através do fogo, assim também Deus purifica, prova e testa a nossa fé. Amém. Através da fornalha,
do sofrimento, Pedro usa essa figura de linguagem para mostrar como Deus trabalha no homem. Deus, através do sofrimento, nos depura. A palavra depurar significa purificar, limpar, corrigir, tornar puro. Deus nos depura todas as imundícias ou matérias estranhas que porventura tenham se apegado à nossa fé e à nossa conduta. Em Hebreus 12, verso 7, fala do pai que corrige e o disciplina para o bem dele. Deus faz a mesma coisa com os seus filhos, e essa é a razão, uma delas, o qual Deus usa para correção. Em outras palavras, o que o autor dos Hebreus deseja é que seus leitores deveriam ver as perseguições, as angústias e o sofrimento que estavam passando com correção do Pai Celestial. Esse destinatário desta epístola eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas que estavam sofrendo com muitas ameaças e perseguições dos seus patriarcas para abandonar o cristianismo e voltar para o judaísmo. Então, aqui os cristãos desta carta aqui do livro de Hebreu, os cristãos da época que eram judeus convertidos ao cristianismo, estavam sendo perseguidos pelos seus patriarcas judeus, para que eles voltassem para o tempo da lei, esquecessem a graça, esquecessem a cruz do Calvário. E eles não fizeram isso, continuaram servindo a Cristo e procurando a se segurar em Jesus e ser fiel. Então eles estavam passando muita luta e perseguição. Mas a Bíblia está falando que luta maior foi os mártires, né? Que no versículo anterior, o 11, né, em Hebreus 11, que fala sobre os mártires e as suas lutas que foram bem maior do que essa que esses irmãos da época estavam atravessando. Aqui o cristianismo e voltar para o judaísmo. Nós sabemos que no início da igreja cristã, essa pressão era muito grande aos primeiros perseguidores dos cristãos. Foram exatamente os judeus que, da mesma forma que tiveram rejeitado e perseguido Jesus em Jerusalém, estenderam essa perseguição aos discípulos de Jesus ali na região da Palestina e por todas as províncias do Império Romano. Os judeus insistiam que Jesus era um falso profeta, que não era o Messias e que a fé do cristão era uma negação da religião que Deus tinha revelado. Então aqui a perseguição foi cerrada com a igreja, mas a igreja não se rendeu, né? Nós não podemos se render os ardis do inferno, os ardis do inimigo, né? Da nossa alma, que é Satanás. Mas temos que lutar severamente contra ele, né? Usando a palavra de Deus, que é a espada poderosa e que corta e dissipa todo o mal. Aí aqui agora nós vamos entrar para a palavra de Deus que fala em Hebreus 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, aqui está falando do cristão e da perseverança, né? E da nuvem de testemunha, que segundo os estudiosos, essa nuvem de testemunha são os mártires, são os cristãos da época, né? Que nos observa, né? De uma forma figurativa que está falando, que esses cristãos, essa nuvem de testemunha também são os cristãos da época, mas também pode ser nos nossos dias atuais. O mundo nos observa, né? Somos observados por uma tão nuvem de testemunha, que também é o céu nos observa, a igreja nos observa e o inferno também nos observa como forma de acusação.
Então, o diabo faz questão de observar os santos na terra para que venha observar os santos e fica nessa observação procurando uma falha e um erro para acusar a igreja do Senhor. Então, nós devemos estar de prontidão, estar em vigilância, fechando as brechas, né? Estar em posição, na posição certa de perseverar até o fim, para que o diabo venha cair por terra. E aqui fala da carreira, né? Aqui fala, vamos ler aqui. Pois então nós somos rodeados de uma tão grande de nuvem de testemunhas, deixando toda o embaraço e o pecado. Então, as coisas que trazem embaraço para a nossa vida espiritual, para a nossa vida secular, para a nossa vida financeira, para a nossa vida ministerial, para a nossa caminhada, a gente tem que tirar todos esses embaraços, essas teias do inimigo, de Satanás. O diabo quer nos enrolar em teia, nos embaraços, parar a nossa caminhada. E a gente tem que rejeitar todos os dias esse tipo de coisa. Observando a Cristo, olhando para Cristo, a gente consegue se sobressair desse tipo de coisa. Aqui deixando todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, assim, o autor está comparando, o autor do livro de Hebreus, né, que a gente não sabe ao certo quem escreveu o livro de Hebreus, mas alguns estudiosos supõem que foi Paulo, né, pela forma de falar, pela colocação das palavras. Então, o autor está nos comparando a nossa carreira cristã, uma carreira de um atleta. Um atleta, ele é bem disciplinado, ele é preparado, ele tem um objetivo, né? Ele tem um alvo, e nesse alvo ele vai até o fim, ele dá a sua vida. A gente pode observar que tem muitos atletas que ele corre tanto que ele fica desgastado, né? Seu corpo fica enfraquecido, mas ele vai até o fim, porque ele tem um alvo, ele tem que cumprir um alvo. Assim somos nós temos que correr, né? O nosso alvo é Cristo. Tem pessoas que estão mais na nossa frente, porque é mais perseverante. Tem pessoas que estão mais na nossa frente, correram mais, alcançaram o mérito, alcançaram a vitória, assim como Paulo, né? Paulo fala, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Assim, a igreja do Senhor tem que ir até o fim. Verso 2 fala, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, muitas das vezes a gente pensa que está passando uma luta muito grande, mas uma luta bem maior do que a nossa passou o Senhor Jesus, e ele passou como ovelha muda, que foi ao matadouro, sem reclamar, né? Sangrando, gemendo e chorando. A igreja tem que ir até o final. Não reclame, mas clame. Coloque a boca no pó, gema, clame a Deus, agradeça por tudo que você está passando, porque é uma forma de Deus moldar o teu caráter, de Deus te trazer mais para perto dele. Verso 3 fala, considerais, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, aqui ele está falando, aqui o autor, que você tem que ir até o fim. Não desanime, mas persevere. Só os que são perseverantes vão chegar no fim, né? No final dessa história. Só quem for perseverante vai receber a coroa, né? Que está prometida para aquele que for fiel até o fim. Verso 4 fala, ainda não resistes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Então, ele está falando que você não deu seu sangue, você não deu a sua vida, você está passando uma luta, mas essa luta não é maior, nem foi maior do que os mártires, né, de outrora, aqueles homens que deram a sua vida, né, por amor a Cristo, foram
decapitados, foram colocados de cabeça para baixo, crucificados, assim como Pedro. Isaías foi cortado ao meio. Então, teve pessoas que passou luta bem maiores do que a minha e a sua, meu irmão. Não devemos parar nessa caminhada por nada. Devemos prosseguir, porque já estamos caminhando para o final. Jesus está próximo, a vinda do Senhor se aproxima, então não podemos parar. Temos que continuar. No verso 4 fala: ainda não resiste até o sangue, combatendo contra o pecado. Verso 5 fala: e já vós esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, né? E não desanimes quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Então a palavra de Deus está nos mostrando que Deus ele corrige a todo filho que ele ama. Quem é filho é corrigido. Agora, se você está deixando de ser corrigido por Deus, aí é que você tem que se preocupar, né? Porque Deus ele corrige a quem ama, né? Porque ele ama, exatamente porque ele ama, ele não quer que sua alma se perca, vá para o inferno, aí ele vai te corrigir, ele vai te confrontar, mostrar o caminho certo que você tem que andar. É assim conosco, né? Aí aqui fala, verso 7. Se suportai a correção, Deus vos trata como filho, porque quem filho a quem o pai não corrige. Então, se você suporta a correção, verdadeiramente você é um filho de Deus. Se você aceita a correção do Senhor como um bálsamo para tuas feridas, né, para te levantar, para te moldar, né, para te fazer parecido com Ele, verdadeiramente você está sendo colocado como filho de Deus. Quando a gente aceita, dói, a correção do Senhor muitas das vezes dói, mas ela vai sarar, ela é um bálsamo para sarar nossas feridas. E verso 8 fala: mas se estáis em disciplina, da qual todos somos feitos participantes, sois então bastardo e não filhos. Ele está falando, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Ele está fazendo uma colocação de um filho e de um que não é filho. Quando um filho não é disciplinado, não é ensinado, ele vai virar um marginal, ele vai virar um bandido, ele vai afrontar a sociedade, ele vai afrontar Deus, vai afrontar as autoridades, porque ele não foi disciplinado. Então, todo filho que não é corrigido, que não é ensinado, que é passado a mão na sua cabeça, ele não vai ser um bom filho, ele não vai dar bons frutos. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Aí aqui no verso 9 fala, além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem e nos reverenciarmos, não nos rejeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos. Então ele está falando, se o nosso pai carnal, se o nosso pai aqui na terra nos corrige, nos afronta, nos ensina, quanto mais o nosso pai celestial não vai nos ensinar o caminho que nós devemos andar, né? O caminho certo, e esse caminho se chama Jesus. O caminho de ir para o céu não é Maria, não é Pedro, não é Paulo, a labra subérgia, não é a religião, não é a seita, não é as heresias, não é nada disso. O caminho de ir para o céu se chama Jesus. É nele que você tem que confiar, é nele que você tem que depositar a sua fé, não nos homens, não que os homens estão falando, né? O padre erra com a sua ladainha, o homem erra, né? Nós erramos, agora a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível, né? Ela é perfeita, né? Ela é íntegra, ela é reta, ela não muda, né? Ela é perfeita, é nela que nós devemos depositar a nossa confiança e a nossa fé. Confie no que Deus está te mostrando, no que Deus está te ensinando.
Não confie no que os homens estão falando, mas confie unicamente nas escrituras sagradas. Então comece a ler, comece a meditar, porque a palavra de Deus nos ensina que a gente tem que meditar na palavra de Deus, que a gente tem que examinar ela e aplicar ela, colocar ela na nossa vida. Verso 10, para finalizar essa leitura dessa palavra, fala: porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhe parecia, mas esse para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, Deus nos corrige porque Deus quer que a gente fique a sua imagem e a sua semelhança. Então, se Ele não nos corrigir, não nos afrontar, não nos mostrar o caminho errado que a gente está seguindo, a gente vai para o inferno. Então, para que isso não aconteça, Deus deixou a sua palavra para nos guiar, para que a gente venha seguir ela, para que a gente venha meditar nela de dia e de noite e seguir seus passos. Porque a palavra de Deus é a boca de Deus, é aquilo que está no coração de Deus, né? Nos mostrando o caminho certo, nos mostrando a verdade. Aí aqui fala mais uma leitura para finalizar essa palavra, que fala assim: uma das coisas que a maioria de nós não gosta é de sermos disciplinados pelo Senhor Deus. Não gostamos que Ele chame a atenção, não é mesmo? Não temos prazer nisso, queremos sempre o elogio, queremos sempre ouvir o Senhor Deus como nós somos agradáveis, de como Ele tem prazer em nós. Porém, a palavra de Deus tem um objetivo de exortar, ensinar e corrigir e instruir em justiça. E isso Deus não vai deixar passar. Tenha em mente que a disciplina é uma forma poderosa de Deus dizer a você que Ele ama. A exortação do escritor aos Hebreus é para nós não desviarmos para referência ruins, mas é para nós fixarmos os olhos em Jesus. Não desvie seus olhares para o lado esquerdo nem para o lado direito, mas fixe ele em Jesus Cristo. No versículo de número 1 e 3 fala da corrida cristã e também fala da necessidade da disciplina, é comparada a um atleta da época e a postura que devemos assumir nessa caminhada, nessa carreira que temos que ter perseverança. O caminho é árduo e muitos desafios que precisam ser trilhados. Também vemos que precisamos correr olhando para Cristo, olhando para o autor e consumidor da nossa fé, né? Que é Cristo Jesus. Ele é o autor e consumidor da nossa fé. É Ele que está nos conduzindo triunfantemente. Oh, glória a Deus, aleluia. A glória eterna, por isso, a maneira de corrigir e viver o cristianismo é olhando para o nosso Senhor Jesus Cristo. Também devemos considerar o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo em nosso favor. Se Ele passou, nós também vamos passar. A disciplina produz uma paz interior, né? Tudo que Jesus passou, nós como igreja vamos sofrer também. Nós não estamos isentos, não, de sofrer angústia, né? De sofrer dor, de sofrer perseguição. Jesus falou: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Então esse evangelho que está pregando aí hoje em dia, vem para Jesus e teus problemas vai se acabar. Esse evangelho é humano, é passageiro e é coisas de homem. O evangelho que produz vida é aquele evangelho que fala dos espinhos, mas fala também das rosas. Fala das rosas e fala dos espinhos. Evangelho é renúncia. Evangelho é sofrer dor, é sofrer perseguição, sofrer calúnia, mas perseverar e ir até o fim, que você vai receber o galardão, vai receber a coroa da justiça, né? Aí aqui a disciplina produz uma paz interior. O autor das cartas aos Hebreus diz: vós ainda não
resistiram até o sangue, ou seja, vocês ainda não deram as suas vidas a Cristo, provando a sua fé até o fim. Vocês perderam as prioridades, perderam a liberdade, perderam, né, as coisas terrenas, mas não perderam a vida eterna, né? Não perderam a glória de Deus. Então, vocês acham que está ruim? Como vocês acham que está? Como vocês podem achar que está ruim? Pode ficar pior ainda. Na luta contra o pecado aqui se refere ao pecado da apostasia. Ou seja, Deus fala no capítulo anterior, o 11, que existiam pessoas que sofreram mais do que eles, mais do que ele, né? Do que esse pessoal aqui da carta do Hebreus 12. Os heróis da fé, foram eles que sofreram mais, né? Sofreram tortura, não aceitaram o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros passaram por escárnio, açoite, algemas e prisões, apedrejados, como Estevão, né? Foi apedrejado vivo por amor ao evangelho, a palavra de Deus. Eles perderam para ganhar, provados, cerrados pelo meio, né? Quem foi cerrado pelo meio foi Isaías. Isaías foi cerrado pelo meio, por amor à palavra de Deus. Mortos ao fio da espada, como Paulo, né? Andaram peregrinos e outros, né? E etc, etc. Olha para Cristo, que sofreu tamanha oposição dos pecadores, que Deus ainda não pediu a vida de vocês. Então, para de reclamar, né? Está falando, parem de reclamar, parem de murmurar, parem de achar que a luta de vocês está grande demais, porque maior foi a de Jesus, e Jesus suportou tudo calado. Então, por que que a igreja não vai suportar? Vai sim. Todo aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. E quem dá força para a gente, né? Porque nós somos os ramos e Jesus é a videira. Se nós estamos enxertados na videira, ele vai produzir vida em nós. No livro de Provérbios 3:11 diz que Deus castiga e corrige aos seus filhos, a quem ama e recebe, né? Deus corrige aos seus filhos, a quem ele ama e recebe. Salomão escreveu isso à nação de Israel. Então, a gente só tem que glorificar a Deus, porque a nação de Israel do passado, a nação do Israel do presente, vai passar por luta, vai passar por tribulação. Evangelho não é fácil, mas também não é impossível de ser cumprido, de ser vivido, de ser realizada em nossas vidas, a vontade de Deus. Se a gente obedecer, se a gente seguir à risca a vontade de Deus, a gente vai conseguir, sim, porque todos os mártires, os patriarcas do passado conseguiram passar por grandes provações, provações essas que são maiores do que a nossa. Eles conseguiram através da fé, né? E é porque outrora eles viviam no tempo da lei. Não existia a graça e eles conseguiram vencer. Imagine nós. Nós vamos conseguir porque nós estamos debaixo da graça e Cristo é o nosso advogado, para que todas as vezes a gente errar, pecar, ele vem sobre nós. Quando a gente se arrepende, ele vem sobre nós, julga a nossa causa, absorve a nossa causa e nos dá a vitória quando a gente se arrepende. Fazendo um resumo, amém, amados? Fazendo um resumo agora dessa palavra, qual o significado da palavra disciplina? Disciplina significa obediência a regras, aos superiores, a regulamentos ou instrução. Corrigir, dar ou adquirir forma correta, consertar-se, modificar, endireitar-se, ensinar, repassar ensinamento sobre algo, orientar, redarguir, dar resposta argumentando ou opinião, instruir, é transmitir ou adquirir conhecimento, educar-se, informar,
menosprezar, fazer pouco ou diminuir alguém ou o valor de alguém. Açoitar, golpes, bater com força. A nuvem de testemunha se refere aos santos, né? De forma figurativa. Se refere também à igreja. Hebreus. Não se sabe ao certo, mas diziam que foi Paulo. Não se sabe ao certo o autor da carta aos Hebreus, mas alguns estudiosos dizem que foi Paulo, né? Metáfora é uma figura de linguagem que se transfere o nome de uma coisa para outra ou comparação, pode ser, né? No final de tudo, sem santificação, ninguém verá a Deus. Hebreus capítulo 12, verso 14. O alvo de Deus é que vocês sejam participantes de sua santidade. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Portanto, submetam-se à disciplina de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Amém, amados? Não seja teimoso e nem endureça o seu coração. Amém? Fica aí o recado de Deus, fica aí a mensagem da palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor ao seu coração. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço por essa palavra. Senhor, tu sabes as barreiras e as dificuldades que tem sido gravar a tua palavra. Vai jogando por terra essas barreiras, vai jogando por terra os levantes do inimigo, joga por terra a afronta do diabo. Repreende, Senhor, todo o mal, toda fraqueza espiritual, todo desânimo, toda enfermidade, todo dardo, toda seta, toda fúria do maligno venha cair por terra. Senhor, que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada. Senhor, o Senhor vá derrubando as cadeias, as muralhas, os gigantes espirituais, que, Senhor, afronta a tua igreja. Jesus joga por terra a afronta do diabo. Jesus peleja, vem como advogando a causa desse homem, advogando a causa dessa mulher. Visita a causa de cada um que está ouvindo essa palavra até o final. Vai convertendo, vai libertando e vai salvando todo aquele que não se rendeu ao Senhor. Todo aquele que se rendeu a uma religião está cego e não te conhece. Espírito Santo, abre o olho dessa mulher, abre o olho desse homem. Mostra a verdade, porque a tua palavra diz que o Senhor é quem convence da justiça e do juízo. Então vai mostrando, meu Pai, o significado verdadeiro da tua palavra e que a tua palavra vá penetrando o corpo, a alma e o espírito desse homem e dessa mulher e mostrando o caminho que ele tem que andar. Vai dando sabedoria aos cegos, vai dando ao entendimento, Jesus, àquele que não tem. Vai mostrando, Jesus, o caminho certo, a porta estreita. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, vai convertendo, vai libertando e vai salvando. Nessa hora é o que eu te peço e te agradeço, no nome do teu Filho amado, Senhor Jesus. Que essa palavra, Senhor, seja para engrandecer o teu nome, que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer. Amém.